ouvintes, está começando mais um episódio do Coletivamente, podcast sobre saúde coletiva aqui da Universidade Católica de Pelotas. Eu sou Ana Júlia, sou aluna do 4º ano de Medicina aqui da instituição e hoje a gente vai falar sobre um tema que é base para uma gestação segura, o pré-natal. E em mais específico, os desafios do cuidado em rede no SUS. Oi gente, eu sou a Mariana e para o episódio de hoje eu tenho a alegria de receber duas profissionais incríveis que atuam na ponta do cuidado. São mulheres que vivem o cotidiano da atenção à gestante e que vão nos ajudar a entender como funciona, o que pode melhorar e como fornecer o cuidado do pré-natal. Bom, então, para começar, a minha primeira convidada é a doutora Yândora, seja muito bem-vinda. Obrigado. Bom, a doutora Yândora, ela é formada pela Universidade Federal de Pelotas, tem residência em ginecologia e obstetrícia, tem mestrado e doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, atualmente associada de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas e professora adjunta de ginecologia e obstetrícia da Universidade Católica de Pelotas. E juntos também a gente recebe a doutora Paola. Olá meninas, boa tarde. Graduada pela Universidade Federal de Pelotas, residência médica da Família e Comunidade, pela UFPEL também. Atualmente cursando especialização de preceptora da Medicina da Família e Comunidade pelo Hospital Moinhos de Vento, docente do Núcleo de Saúde Coletiva da UCPEL, atuando como preceptora na UBSP Crespo. E seja bem-vinda. Obrigada. Bom, então, para começar o nosso papo hoje, a gente gostaria de explicar de uma forma bem simples o que é pré-natal. Então, doutora Yândora, você pode começar explicando para quem está nos ouvindo? Sim, o pré-natal é um programa de cuidados que toda a gestante deve realizar, né? Idealmente, ele deve começar antes da gestação, né? Com a pré-concepção, mas esse cuidado, né, vai durante a gestação até o parto. Ele é um cuidado multiprofissional. Ele tem atuação dos médicos, enfermeiros, odontólogos, né, e outros profissionais, como os assistentes sociais, né. Ele tem o objetivo de garantir a segurança, o cuidado para essa gestante. Muita gente tem dúvida sobre quando ele é iniciado, quantas consultas são necessárias. Doutora Paola, podia esclarecer isso pra gente? Sim, como a doutora Yândora disse, idealmente antes da gestação começam as consultas, né? Mas na ausência, né, de uma consulta pré-concepcional, o mais cedo possível, né? A gente fala que idealmente a primeira consulta de pré-natal tem que ser feita até as 12 semanas, né? O SUS preconiza, no mínimo, 6 consultas de pré-natal, né? Os novos indicadores já falam em 7 consultas, incluindo uma consulta lá de revisão puerperal. Isso é o número mínimo de consultas que deveria ter, né? Uma no primeiro trimestre, 2 no segundo, 3 no terceiro. Na prática, a gente acaba que faz a primeira consulta o quanto antes, uma consulta mensal até as 28 semanas, depois consultas quinzenais até as 36 e consultas semanais até a data do parto. E normalmente, pelo menos umas 2 consultas de revisão puerperal, né, estão inclusas dentro do cuidado de pré-natal. Ótimo, perfeito. E a gente sabe também que tem alguns pré-natais que eles são considerados de alto risco, eles precisam de um acompanhamento mais próximo, né? Tu pode nos contar, doutora Yândora, o que seria um pré-natal de alto risco, quando que a gente caracteriza ele? Como a Paula disse, assim, as gestantes, elas começam, né, o pré-natal nas unidades básicas e são encaminhadas para o alto risco quando? O que é um pré-natal de alto risco? É aquele onde existe uma situação ou materna ou do bebê que aumente os riscos de complicações, tanto na gravidez, quanto no parto, quanto no puerpério. Por exemplo, uma gestante que é hipertensa ou uma gestante que tem alguma intercorrência como trabalho de parto prematuro durante a gestação. Essa paciente é uma gestante de alto risco, né? E aí ela segue um acompanhamento na unidade de referência, no caso ali nosso ambulatório no campus da saúde de obstetrícia, né? O ambulatório de pré-natal do alto risco. Então, são essas situações que podem colocar a mãe ou o bebê em risco, principalmente, né, um risco de mortalidade. E são causas, às vezes, identificáveis, então, como eu disse, antes da gestação,
como durante a gestação pode acontecer, né? E é uma coisa dinâmica, é um processo dinâmico. Não necessariamente a mãe que lá na primeira consulta do alto risco, não tem, foi caracterizada como baixo risco, mas é um processo dinâmico. A cada nova consulta de pré-natal, os riscos gestacionais devem ser avaliados, né? Pode mudar ao longo do processo. Acho legal falar. Aqui em Pelotas a gente tem a estratificação de risco, né? Que nos ajuda bastante, que é uma tabela. Então lá, quando a paciente está no pré-natal comigo, eu consigo classificar, né? Se a condição que ela tem materna é um risco alto, intermediário. E aí eu decido quando encaminhar ela para outro risco, né? E aqui em Pelotas também acho bem legal de falar que a gente tem um matriciamento, né? Que ajuda bastante a gente. Eu também faço parte. Isso, que organizou muito o nosso sistema, porque a gestante, ela pode ter uma comorbidade que seja, assim, de alto risco, uma obesidade, ou um diabetes ali que tá controlando com alimentação, por exemplo, e a gente na UBS ficar com essa paciente, mas em consultoria com o pessoal, né, da atenção especializada, né? A gente vai passando o caso, eles vão nos ajudando e determinando se ela pode continuar com a gente ou se precisa ser encaminhada para alto risco para consultar lá com eles, né? Esse sistema, acho que organizou muito o pré-natal aqui de Pelotas, né? E o alto risco, às vezes, nos foge um pouquinho dessa periodicidade de consultas. Muitas vezes, o alto risco, nós precisamos avaliar a paciente a cada 2 semanas ou até a cada 1 semana. Então, a gente vai avaliando caso a caso. É importante também lembrar que a gestante que precisa desses cuidados mais especializados, ela mantenha o vínculo com a unidade básica de saúde para que toda essa informação da rede não se perca. Bom, e ainda falando, né, doutora Yandora, quais seriam os riscos, na verdade, os malefícios que não realizar o pré-natal adequadamente nos trariam, né, trariam para essa gestante? Bom, não realizar o pré-natal, diversos, o mais riscos, né, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas o mais importante deles é a mortalidade materna, mortalidade fetal. Esses índices, né, a gente nota que nas populações que têm, né, baixa realização de pré-natal, eles aumentam bastante. Então, esses índices que nos dão como está a saúde, né, de uma população, a saúde materno-fetal. Então, esse é o principal risco. E diversas outras complicações, né, tanto durante a gestação, quanto no parto e no puerpério. Outra questão importante, durante o pré-natal, algumas medicações precisam ser iniciadas, né? Doutora Yandora, pode explicar pra gente a importância dessas medicações e em que momento elas devem ser usadas? Bom, então, como eu já tinha dito, a Paola também, idealmente, deve ser realizado as consultas pré-concepcionais, né? Para começar com uma medicação muito importante, que é o metilfolato, para prevenir defeito de tubo neural. Bom, mas se a paciente não, isso idealmente deve ser iniciado 30 dias, pelo menos, antes do pré-natal. Se não há, né, a realização dos exames pré-concepcionais, imediatamente após a descoberta da gravidez, se inicia, então, com o metilfolato e se usa até 12 semanas. Essa é a primeira medicação. Sulfato ferroso também para prevenção ou tratamento de anemia, né, dependendo da avaliação dos exames laboratoriais, mas assim que diagnosticada a gestação, sulfato ferroso. O carbonato de cálcio, que já está sedimentado para diminuir o risco de pré-eclâmpsia, idealmente deve ser iniciado antes das 20 semanas, certo? Também a vitamina D, né, utilizada, uma dosagem, né, mais ou menos de 2.000 unidades dia, de 600 unidades a 2.000 dia, e o ômega 3 também tem sido, né, preconizado para diminuir os riscos de trabalho. Parece ter associação com a diminuição do risco de trabalho de parto prematuro e de depressão pós-parto. Basicamente, são essas medicações que está no programa do SUS, né, e do Estado. Não sei se tem mais alguma coisa, Paola. Não. São essas. Por isso que a gente deve ter o acompanhamento de perto com a gestante, né, para que não falte nada, né, para que essa gestação seja segura e amparada de todos os lados. E agora uma pergunta para a doutora Paola.
qual o papel da APS para o enfrentamento dos altos indicadores de mortalidade materna e infantil? Então, a proteção, né, à maternidade é um direito constitucional, desde 1988, né? Quando o SUS instaurou, né, a atenção primária à saúde e os programas de estratégia de saúde da família, a gente ampliou, né, uma coisa muito importante que é o acesso das gestantes à saúde, né? Então, que era uma das principais barreiras, assim, que comprometiam, acho que a mortalidade, né? Junto com isso, as gestantes chegam ao serviço de saúde, né? E na APS, na Estratégia de Saúde da Família, ele encontra ali equipes multidisciplinares. A doutora Andrea já tinha comentado. Tem um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem, idealmente tem um dentista, tem um nutricionista, né? A gente sabe que não tem todos os postos, né? Mas a gente fazem parte, né, desse cenário multiprofissional que a gente trabalha. E através desses muitos profissionais a gente consegue fazer a identificação de diversos riscos, né, que essa gestante pode estar exposta e diversas doenças que ela pode vir a desenvolver. Trabalhar com prevenção quando a gente tem a oportunidade de precocemente identificar isso, né, e mitigar, identificar um problema e poder tratar ele para diminuir, né, ou evitar uma consequência, como a principal sempre é a mortalidade, como a doutora Yandura falou, né, mas entre outras coisas, tem o parto prematuro, né? A cesárea, que é um parto que a gente tenta evitar, né? A gente sempre busca um parto natural. O baixo peso, né? Do recém-nascido, né? Quando ele tem acesso a essa consulta, consegue fazer consultas seriadas, né? Um acompanhamento adequado, todas essas diversas complicações são evitadas. E a APS está no meio de tudo isso. Ótimo, ótimo. E uma pergunta que é sempre muito frequente pra gente, que vai aos ambulatórios de ginecologia, né? Depois do nascimento, depois que esse bebê nasce, quando que a gestante deve retornar ao BS para o acompanhamento no pós-parto? Doutora Paola, pode nos explicar? Sim, a gente fala que o bebê tem que retornar até o 5º dia de vida, né? Se ele teve uma alta precoce, ali, uma gestação ideal de baixo risco, ele ficou 1, 2 dias no hospital, teve alta, ele precisa até o 5º dia para fazer o teste do pezinho, né? Fazer as triagens, que é uma dos exames que faz parte das triagens neonatais do bebê. Da parte materna, a gente tenta organizar uma consulta entre 7 e 10 dias para fazer a revisão puerperal dessa mãe, né? Que a gente vai avaliar como é que ela ficou nesse pós-parto, fazer retirada de pontos se tiver pontos se for necessário, pesar, ver como é que tá essa pressão, né? E uma consulta com 1 mês. A gente busca fazer pelo menos 2 consultas de revisão puerperal, né? Lembrar que o puerpério é um período que a gestante tá se recuperando, se encaminhando para voltar para sua função fisiológica, né? Ela tá deixando de ser gestante, né? A questão toda hormonal, o útero dela tá evoluindo, ela também tá se adaptando a uma realidade nova emocional e familiar. Então é um momento delicado que a gente precisa sempre acompanhar a gestante para identificar, às vezes, uma depressão pós-parto, às vezes um fator que às vezes não é fisiológico, né? Ver como é que se ela tá conseguindo amamentar, né? Como todas essas coisas estão se encaixando. E também planejar a concepção dela, né? Para evitar um outro bebê tão seguido, né? Que não é o indicado ter, assim, né? Doutora Yandura, bebês estão um atrás do outro. Próximos, tem que ter um intervalo interpartal. Perfeito, acho que a gente conseguiu mostrar que o pré-natal, muito além das consultas, é o cuidado, o acolhimento e a prevenção de tudo que essa mãe precisar. Isso mesmo, e o mais importante, né, que o pré-natal é um direito de toda a gestante e ele deve ser garantido pelo SUS. Agora a gente vai entrar num outro assunto que é justamente o do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde, que a gente ouve falar muito do pré-natal com as suas diretrizes. Doutora Paola, o que está previsto nas políticas públicas em relação ao acompanhamento da gestante? Então, acho que eu já falei um pouquinho assim, né? Que a maternidade é um direito garantido constitucional, que a APS, ela garante o acesso, ela é uma política pública, né, de acesso às gestantes ao pré-natal, né? Dentro disso, as consultas, o número de consultas, né, de 6 consultas, fazer vacinação, trabalhar o planejamento reprodutivo também, né, é um direito da mulher ter acesso à contracepção, né, e se organizar dentro de tudo isso. A gente teve a Rede Cegonha, né, em 2011, que surgiu como um programa de tentar humanizar o parto, de garantir acompanhante para as gestantes dentro da maternidade, nas consultas. A gente tem o pré-natal do parceiro, que muita gente desconhece, né, e é raro, que é trazer o pai para dentro da UBS. A carteirinha da gestante é um documento muito importante, né, que carrega ali todas as informações
de registro, né, do pré-natal dela, e também traz orientações muito importantes sobre o pré-natal para gestante. No final dela, se vocês repararem para os alunos, abram as últimas folhas, é o pré-natal do parceiro, são exames do pai, né? A gente tem que incentivar esse pai desde o início a participar do pré-natal, a gente tem que, né, fornecer atestado para ele quando ele participa, isso é muito importante, esse fortalecimento. Até para acompanhamento, né, porque ele, né, que é o parceiro que vai acompanhar ela durante o parto, né? Então, para ter informações e preparação para isso também, né? Não, com certeza. Eu acho que o pré-natal é uma consulta muito diferenciada, não que em outras consultas a gente não faça educação em saúde, mas o pré-natal e a puericultura são consultas especialmente que a gente trabalha muito com a educação em saúde, né? E a gente tem que trabalhar a da mãe, mas a do pai também é muito importante, ele saber o que vai acontecer, saber o que esperar, isso acalma muito, né? A gestação é um período muito ansiogênico para as mulheres, porque acontecem muitas mudanças, né, corporais, psíquicas, de conformação familiar, né? Então, quanto mais informadas elas estão, mais tranquilas elas ficam, mais vinculadas à equipe elas ficam, né? E trazer a família, o pai, o companheiro, quem for, né? Junto, que vai apoiar ela nessa gestação para junto, é uma coisa muito importante. E é uma política de saúde que às vezes as pessoas não sabem, né? As consultas de puerpério fazem parte de política de saúde, as triagens neonatais do bebê também fazem parte do cuidado ali continuado logo após parto. Algumas das triagens são no hospital, o teste do olhinho, da orelhinha, né? Tem o teste do pezinho que a gente faz na UBS. Então, todas essas são políticas que eu consigo pensar. Também tem algumas relacionadas à renda, né? Tipo, as gestantes, elas têm prioridade nos programas sociais, elas têm prioridade na realização dos exames, né? Isso é garantido. Exames de imagem, exames laboratoriais, né? A gente busca ter acesso a tudo isso, as políticas garantem. Às vezes elas não são, a gente não consegue atingir lá o ideal, né? Mas tá escrito. Ótimo. Agora a gente vai indo para um outro lado, que é um ponto mais sensível, mas que é necessário a gente falar, né? Os desafios da nossa rede de saúde. Então, a pergunta agora é para a doutora Yandora. O que tem dificultado esse cuidado em rede, que é essa rede entre UBS, maternidade, ambulatórios, na tua vivência? Tem algo que tenha dificultado esse... Eu acho que tá bem, assim, acho que tem um programa, tá bem programado, bem organizado essa questão, né, que as gestantes iniciam, então, pelas unidades básicas, e elas são, identificado algum risco, são referenciadas, né, para o pré-natal de alto risco da Universidade Federal ou da Universidade Católica de Pelotas. E também os hospitais, né, nós temos 2 maternidades para onde acontece as referências quando necessário. Eu acho, assim, que a princípio nós não temos, assim, tido grandes dificuldades nessa questão. Talvez um pouco de demora, às vezes, no encaminhamento, né? O paciente, até ela sair da unidade básica e chegar no alto risco, isso, às vezes, existe alguma demora, né? Porque nós temos tanto a unidade básica quanto ali o nosso ambulatório, a gente tem uma capacidade de atendimento. E muitas vezes, né, a demanda é muito grande e a gente não consegue atender assim de imediato. Mas também temos o grupo de matriciamento, que qualquer dúvida a gente está à disposição, né, nesse grande grupo dos profissionais para sanar alguma dúvida até chegar na consulta propriamente dita. Doutora Paola, como médica da atenção primária, tu vê essas mesmas dificuldades e se tem alguma coisa que impacta mais, mas que não é muito falada? Para nós da atenção primária, impacta muito a gente não ter um prontuário unificado. Estão tentando unificar agora, né? Isso. Ia falar sobre isso mais adiante. Eu vi que uma consulta da ginecologia, não sei se o ambulatório de vocês vai entrar também, já estava dentro do ESUS do nosso PEC. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque as pacientes às vezes não conseguem transmitir, né, as orientações, e tu fica assim, o quê? Exato. Mas te disseram isso aí lá, né? A gente fica meio perdido com as condutas, porque a gente não tem esse registro unificado. Sim, hoje mesmo eu fui solicitar um exame para a paciente, ela disse, não, mas na unidade básica de saúde já me solicitaram esse exame. Só que não estava escrito, não tinha como saber, né? Ela lembrou de falar depois. Então, isso seria importante um prontuário unificado, né? Evoluindo todo mundo no PEC, é o meu sonho.
né? Ajudaria bastante, assim. Acho que outra dificuldade também, aí não exatamente entre consultas, mas é em relação a exames, assim, né? A gente tem alguns exames, por exemplo, laboratoriais que são previstos agora, novos, e, por exemplo, ainda não está disponível na prefeitura para fazer, né? Limitação de exames de imagem, que nós da atenção primária temos, a gente depende da atenção especializada para solicitar os exames mais complexos, mas que a gente sabe que tem indicação de fazer, mas a gente não consegue solicitar. Eu acho que o acesso, né, laboratorial, elas têm uma relativa, uma facilidade de realizá-las, têm prioridade nas outras pacientes, mas a questão dos exames de imagem, isso é uma questão difícil às vezes, porque não há disponibilidade na rede de exames suficientes, existem alguns exames que são, em vários casos, necessários e que nós não temos a disponibilidade, né? Como ultrassom morfológico, certo? Ultrassom com Doppler. Não estou dizendo que todas têm que fazer, né? Sim. Existem casos específicos. Ecocardio fetal também. Eu acho que isso é importante a gente dizer, essa dificuldade ao acesso desses exames. Existem exames que têm idade gestacional certa para a paciente realizar e não se consegue isso. Ali no alto risco, as pacientes que estão, né, sendo avaliadas e acompanhadas conosco no alto risco, a gente tem um hospital dia, a gente encaminha essas pacientes, elas hospitalizam durante o dia para realizar os exames. Mas não são todas, são as pacientes que estão no alto risco, né, que temos esses exames. Mas se a gente colocar na rede, né, para serem chamadas, não vão conseguir. Outra questão, eu acho importante, são alguns insumos. Muitas vezes faltam insumos, faltam medicações, e a nossa paciente ela não tem condição de comprar. Então, acaba quebrando o tratamento, não realizando ou não realizando algum controle pela questão da falta desses insumos. Sim. E é importante lembrar aqui, para quem está nos ouvindo, que o objetivo dessa conversa não é apontar nenhum culpado, mas sim para a gente poder refletir e construir redes mais fortes, mais humanas e mais conectadas, né? Bom, então, para a gente já ir se encaminhando para o final, o que precisa acontecer na visão de vocês duas, tá? Para fortalecer o cuidado em rede no pré-natal. Queres começar? Vou começar. Acho que tem alguns pontos, assim, que a gente pode melhorar no pré-natal, tá? Primeiro, uma coisa que nós duas comentamos, que é a consulta pré-concepcional, né? Eu fico tão feliz quando eu consigo fazer uma consulta pré-concepcional. Eu também, mas... Porque elas não existem quase. É difícil. Né? Quando aquela mulher vem na unidade de saúde e diz, olha, eu quero engravidar no próximo ano, nos próximos meses, vamos organizar a vida. E aí é isso, a gente começa a fazer exames, ver como é que ela tá, entende como é que tá a organização familiar dela e consegue programar essa gestação. Isso tem um impacto muito grande, porque como a gente falou lá das complicações, né? Às vezes a gente consegue... eliminar alguma complicação, se ela tá com um pouco de obesidade, sobrepeso, a gente consegue perder um pouco de peso, fazer um exame, corrigir alguma coisa antes da gestação. Isso impacta tanto na saúde dela quanto na saúde do bebê, tá? Eu acho que a gente ainda falha um pouco, apesar de a gente ter diversos métodos contraceptivos, assim, eu acho que as mulheres, especialmente as com mais baixa renda, ainda não têm ainda domínio sobre a seu planejamento reprodutivo de um modo geral, né? A maior parte dos pré-natais que a gente faz são gestações não planejadas. Isso não quer dizer que essas mulheres não queiram ser mães, né? Quer dizer que elas não planejaram isso, e aí isso tem um impacto psicológico, financeiro e de saúde para elas quando elas não planejam essa gestação. Então, acho que a gente tem que trabalhar ainda muito isso para melhorar o pré-natal, o pré-concepcional antes. A parte da atenção primária. Acho que ainda a gente tem um número grande de pré-natais que iniciam tardiamente. Com frequência tem uma paciente que vai lá no posto... não menstruo desde janeiro, mas é julho, né? Daí a gente já acha BCF, já tá com 6, 7 meses, e aí é tudo correndo, exame correndo, ultrassom correndo, né? E aí a gente não sabe como é que tava a saúde dela e do bebê todo esse tempo, e aí a gente tá correndo atrás de prejuízo, a gente não tá promovendo saúde, né? A gente perde tempo de identificar fatores de risco e de dar orientações de saúde para essa gestante, né? E acho que as consultas de puerpério também, às vezes, elas
ficam perdidas, assim, elas ficam entre um ambulatório e a UBS, tira ponto no lugar e vai consultar no outro e não vai. Aí diversas delas, por exemplo, tiveram diabetes gestacional e não fizeram o exame de TOTG. Um ano depois tu descobre que ela não fez o controle, não fez o acompanhamento, estava hipertensa e nunca, abandonou os remédios pós-parto e nunca mais tomou nada e ninguém viu. Então a gente tem que ter um pouco mais de atenção na mulher nesse período de puerpério, né? Porque a gente foca muito no bebê, porque é muitas coisas pra ver dele e às vezes a mãe fica um pouco apagada, esquecida, né? Rastrear também a depressão pós-parto, porque muda muito a vida das mulheres, né? E às vezes elas voltam um ano depois, tu vai ver, o último ano dela foi o caos. Isso começou lá pós-gestação, né? Esse período de depressão, de ansiedade, essas coisas que elas vão vivendo. E são alguns pontos que eu identifico, assim, da minha parte, que poderiam ser melhorados, que melhoraria muito a qualidade do pré-natal como um todo. Nós ali no ambulatório, a gente então recebe essas pacientes, elas vêm com um encaminhamento, claro que iria facilitar muito se a gente tivesse esse prontuário integrado, para ver com detalhes motivos, as medicações, né, o que foi solicitado de exames, o que não foi. E ali no alto risco, eu digo alto risco porque basicamente o nosso ambulatório lá do campus vê as gestantes de alto risco, né. Essa questão, assim, de medicação, acesso à medicação, a insumos, exames, como eu já falei, né, são muito importantes. E um ponto, aí já falando de maternidade, de pós-parto, é o acesso a métodos já contraceptivos. Essa paciente, se ela, a mais vulnerável, se ela pudesse sair da maternidade pós-parto já com o método contraceptivo, principalmente as vulneráveis com métodos de longa duração. Eu acho que já seria, assim, um grande passo para a gente conseguir organizar essa vida reprodutiva da paciente. Porque muitas não vão realmente, elas não voltam nem para a revisão puerperal, nem na unidade básica, nem no nosso ambulatório. Daqui a pouco, né, não planejam, já estão grávidas de novo. Mas, e lembrar também das pacientes que têm dificuldade de acesso, zonas rurais, zonas mais distantes. Eu vejo que as pacientes que vêm dessas zonas mais distantes, elas têm dificuldade de conseguir marcar um exame, de conseguir realizar o exame, certo? E temos ainda alguns exames que essas pacientes, claro, as que têm um pouquinho mais de condição, realizam privado. Se preocupam, têm um pouco mais de condição, realizam. Mas o acesso deveria ser a todas, né? Tanto o acesso né, físico, certo? Quanto a informação. E já se iniciando para o encerramento, acho que a gente conseguiu mostrar nesse episódio que é bem importante tudo isso e que o cuidado da gestação no SUS é um trabalho de muitas mãos, né? Que o cuidado na rede é essencial para a garantia de saúde, dignidade e segurança de quem gera e também de quem nasce, de todo mundo envolvido nisso. Doutora Yandara, doutora Paola, a gente gostaria de agradecer vocês por estarem aqui e por compartilharem essas experiências. Foi uma conversa muito rica e muito necessária, a gente tocou em pontos sensíveis, mas também esclareceu muito, acredito, para quem está em casa, sobre o pré-natal e sobre os cuidados que a gente tem que ter nesse período e depois dele também, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi ótimo, né? Espero que a gente tenha, né, falado coisas que vão contribuir e orientar, principalmente, a paciente, a gestante. Bem, quero agradecer, gurias, muito obrigada pelo convite. Eu tinha falado no outro episódio que eu vim que eu gosto muito da parte de pré-natal, porque eu acho que a gente interfere na vida de duas pessoas e a gente tem um potencial muito grande de realmente causar uma modificação ali em muito pouco tempo. Eu espero que nesse episódio a gente tenha contribuído também. E modificar, e realmente a gente tem, como tu disse, muito potencial, porque nós temos as unidades básicas, né, falando em universidade, né, católica, dando um exemplo, temos as unidades básicas, temos o ambulatório, que é a unidade de referência, assim como na Universidade Federal também, então a gente tem capacidade, né, de
manter esse pré-natal bem organizado, bem referenciado e com o cuidado que a gente espera para diminuir, né, as taxas de mortalidade materna e infantil. Então tá bem. E pra quem tá ouvindo, compartilha esse episódio com quem também acredita que o SUS acolhe de verdade. O Coletivamente volta em breve com mais conversas que importam. Até a próxima!